Olá, galera do Grupo Eu Topo. Boa noite, tudo bem com vocês? Como prometido, às 21 horas, nós vamos dar início à nossa live com a coach Mônica para falar sobre um tema bastante importante. Antes disso, eu quero pedir para vocês deixarem aquele joinha, aquele like, muitos corações, que isso ajuda bastante o Insta a divulgar para os seguidores que nós estamos online, beleza? O tema hoje, como já foi mencionado, é sobre como planejar a sua viagem internacional. Lembrando que isso vale para outras áreas da sua vida também. Então, o planejamento, ele não fica preso somente na questão viagens, tá? Então, se você tiver alguma dúvida no final, a gente vai deixar aberto para que você possa perguntar e a Mônica vai responder, beleza? Então, vamos lá? Vamos começar? Deixa a Mônica Deixa eu mandar o convite para a Mônica, para a gente não deixar a live tão extensa depois. Do shopping, gente. Eu cheguei voando. Coisava no shopping, muita correria, arrumação de mala, filhos, marido, para depois descansar e amanhã partir o Dubai. Mônica, muito prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos, todo mundo que está entrando aqui com a gente, prestigiando a nossa live de hoje. Bacana, pessoal, essa é a Mônica. Vou contar um segredo para vocês. Eu não conheço a Mônica pessoalmente, embora a gente já converse, já é amiga há uns mais de 2 anos, né, Mônica? Verdade, mas pessoalmente a gente nunca se viu. A gente nunca se viu, mas esse ano está na agenda de encontrar a Mônica, certo? É verdade, com certeza. Oportunidades não vão faltar. Bom, pessoal, para quem não sabe, não me conhece, eu sou Mônica Oliveira, eu sou coach de carreira, empreendedorismo, finanças. Eu trabalho com coach há mais ou menos 4 anos. Então, eu trabalho com coach, gestão de pessoas, planejamento. Então, espero que vocês escutam muito essa live, tirem todas as dúvidas, aproveitem muito, que eu estou aqui à disposição de vocês hoje, tá bom? E vamos começar? Então vamos lá. Então é assim, eu vou passar a palavra para a Mônica, ela vai falar sobre o tema. E aí, quem tiver pergunta, tem uma nova ferramenta aqui no Insta, né? Que você pode fazer a pergunta que já vai aparecer online, né? Então aí no final a gente vai responder, a Mônica, né? Vai responder todas as perguntas. E vamos que vamos, gente. Vai anotando aí, porque vale a pena essas dicas que a Mônica vai passar para a gente, tá? Perguntaram aqui qual é o tema, deixa eu só relembrar o tema, é planejamento para viagens, né? Principalmente viagem internacional, mas eu vou falar um pouquinho de planejamento no geral, então quem tiver dúvidas nesse tema podem ficar à vontade, mas nós vamos focar em planejamento para viagens, né? Como você consegue se planejar financeiramente, e para a gente começar, né? Eu quero perguntar para vocês se vocês sabem a diferença entre sonhos e objetivos. Alguém aí sabe a diferença? Sabe, Rosinha, a diferença entre sonho e objetivo? Eu sei. Eu sou suspeita, né? Mas assim, sonho é uma coisa que tá. É um desejo que está na sua imaginação. O objetivo é a partir do momento que você pega esse sonho, você coloca ele no papel, coloca ele como meta e você passa a planejar para que ele seja realizado, né? Exatamente. Sonho é o que está no campo da nossa imaginação, né? Sonho é aquilo que está na nossa mente. Então, eu tenho um sonho de viajar para Disney, por exemplo. Então, pode ser que eu viaje, pode ser que eu não viaje, porque enquanto está na minha mente, é um sonho. Quando eu pego essa viagem para Disney, coloco no papel, faço um planejamento, estipulo metas, coloco prazos, isso se torna um objetivo. Então, percebe que se tornou mais concreto? Então, saiu do campo da imaginação e foi para passos a serem realizados? Então, a diferença entre sonhos e objetivos são esses. Então, o que eu quero? O primeiro passo que eu quero que vocês façam é definir quais são os sonhos de vocês, né? Pega um papel, pega uma caneta,
Se vocês estiverem aí perto de vocês, vai ajudar bastante na live de hoje, porque eu quero que vocês anotem todos os sonhos que vocês têm, sejam de viagem, sejam qualquer outra coisa que vocês queiram planejar, porque quando você coloca o seu sonho no papel, a gente vai estipular metas, prazos, né, e transformar eles em objetivo. E aí a gente vai realizar, porque a gente vai ter uma meta, a gente vai ter um planejamento a ser seguido. Então a primeira etapa é isso, é identificar qual é o seu sonho. Então, falando em viagem, né, a primeira meta é identificar aonde você quer ir, né? Para onde você quer viajar? E mais do que isso, qual é o tipo de viagem que você quer fazer? É uma viagem a trabalho? É uma viagem a passeio? É uma viagem para fazer um intercâmbio? Então, é importante entender que tipo de viagem você quer fazer, porque financeiramente isso também vai influenciar. Porque se eu for fazer um curso, eu preciso de um dinheiro, né, de um budget. Se eu for fazer uma viagem a passeio, eu preciso de outro. Se eu quiser morar, por exemplo, um tempo lá a trabalho, eu preciso de uma outra verba. Então, a primeira coisa é entender que tipo de sonho você tem com essa viagem. Você quer fazer o que com essa viagem? Então, a primeira etapa a ser seguida é essa, tá? Entender que tipo de viagem você quer realizar. Segunda coisa que eu quero que vocês façam é entender como funciona o local que vocês querem ir. Então, vamos fazer uma pesquisa. É muito importante a gente entender como que funciona aquele local, principalmente financeiramente, né? Tem metrô? Tem ônibus? Como que funciona o transporte? Tem bilhete único, né? Um sistema parecido com o nosso? Quanto que você vai gastar em transporte, por exemplo? Você vai andar só de táxi, você vai andar de Uber, você vai andar de transporte público, você vai ficar em hotel, você vai ficar no Airbnb. Qual é o tipo de viagem que você planeja fazer? Porque isso também define o tipo de verba que você vai precisar guardar, né? Então, a segunda etapa a ser realizada é entender como que é o local que você vai. Então, vamos fazer uma pesquisa, né? Então, vamos supor, eu quero ir para a Disney. Eu tenho que entender se eu vou para a Disney em época de alta temporada, vai ter tipo de transporte público que eu vou utilizar, se eu vou ficar em hotel, se eu vou ficar no Airbnb, se eu quero comprar muitas coisas, se eu vou para fazer compras ou só vou para passear, vou trazer poucas coisas ou eu quero comprar muitas coisas para trazer para casa. Porque, por exemplo, se eu vou para os Estados Unidos, tudo é mais barato. Então, eu quero fazer compras ou não, eu só vou para passear. Então, eu tenho que fazer essa pesquisa e entender qual é o meu objetivo, tá? Segunda coisa, tem uma técnica que eu gosto bastante, que financeiramente ajuda muito, que é separar a nossa verba por envelopinhos. Então, vamos supor que eu ganho 5 mil reais por mês. Então, esses meus 5 mil reais, não adianta eu pegar ele e simplesmente destinar. Eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho que pagar minhas contas, e eu vou guardar 10% por mês, que geralmente as pessoas fazem isso. Imagina só que você tem vários tipos de envelopes. Então, você pega cada envelopinho mental, né, digamos assim, e anota, faz uma anotação e você coloca, destina o quanto de verba você quer para cada coisa. Então, por exemplo, tem a verba que, eu tenho tanto de verba para o meu lazer. Eu tenho tanto de verba para pagar as minhas contas. Eu tenho tanto de verba para minha alimentação. Eu tenho tanto de verba para realizar o sonho 1, que é o da viagem para Disney. Eu tenho tanto de verba para realizar o sonho 2, que é o da viagem para a Europa. Eu tenho tanto de verba para realizar o sonho 3, que é comprar uma televisão. Então, quando eu destino um pouquinho para cada coisa, eu realizo tudo o que eu preciso fazer. Eu pago as minhas contas e eu também consigo destinar um pouco para cada sonho que eu tenho. Então, imagina que eu fosse pegar o meu dinheiro e separar por envelopes, e aí eu só uso o que está dentro do envelope para cada coisa. Então, por exemplo, se eu tenho para sair, eu separei R$1.000 por mês, quando acabar os meus R$1.000, eu não vou mais sair. E ou eu realoco de algum outro local que vai ficar desfalcado, ou eu não saio mais. Então, eu tenho que me adequar com aquela verba. Eu não tenho R$5.000 para me virar, eu tenho R$1.000 para me virar.
para sair. Eu tenho R$ 500 para guardar para fazer a minha viagem para a Disney. Eu tenho R$ 500 para guardar para fazer a minha viagem para a Europa. Então, cada envelopinho tem um destino. E aí, quando eu separo por destinos, eu consigo fazer tudo. Guardar o meu dinheiro e dar destino para ele e para tudo. Deu para entender mais ou menos como funciona essa regra dos envelopes? Ficou claro? Se vocês tiverem dúvidas, por favor. Deu para entender, Rosinha? Sim, e eu gostei muito, viu? Vou começar a usar. É uma técnica que funciona bastante, porque você consegue destinar o seu dinheiro para cada coisa e realizar tudo que você tem que realizar, né? E quando você for viajar, você faz a mesma coisa. Então, por exemplo, você tem o seu dinheiro destinado para cada coisa. Aí você tem o envelopinho da sua viagem que você guardou por mês. Aí vamos supor que você guardou R$ 7.000 para fazer sua viagem para Disney. E aí você vai fazer o quê? Antes de você fazer a sua viagem para Disney, você vai fazer a mesma técnica. Você vai separar por envelopinhos mentais, né? No caso, você vai fazer anotações de quanto você vai gastar lá do dinheiro que você tem. Você não tem R$ 7.000 para gastar na Disney. Você vai ter, por exemplo, R$ 2.000 para gastar com acomodação, R$ 1.000 para gastar com transporte, R$ 2.000 para gastar com lazer, R$ 3.000 para gastar com compras. Nem sei se eu perdi minhas contas aqui, se deu 7.000. Mas você vai destinar o quanto você tem, né, para cada coisa. Para você não ir com o dinheiro simplesmente solto e ficar perdida, ficar com dinheiro aleatório e perder as contas e, de repente, gastar mais do que você tem, né? Ou gastar em coisas desnecessárias. Então, você destina o seu dinheiro para cada coisa. Então, se você foi com R$ 3.000 para fazer compras, esses R$ 3.000 são para as compras. Se você tem R$ 2.000 para alimentação, esses R$ 2.000 são para alimentação. Então, você sabe quanto que você tem para lidar com cada coisa. Isso faz você se organizar melhor, faz você entender melhor o que você vai gastar, né? Então, é importante usar essa técnica do envelopinho também para suas viagens. Então, quando você puder realizar o seu sonho, realizar o seu objetivo de viajar, né? Já guardou o dinheiro, já fez o seu planejamento, que a gente já vai chegar na parte de como se planejar para isso, você faz a técnica do envelopinho para você destinar o dinheiro para cada coisa também, tá? Tem um exercício que eu gosto muito, que se vocês estiverem com papel e caneta, eu vou pedir para vocês pegarem agora, que chama campo de força, né? Que é para ajudar vocês a entender como realizar esse objetivo que você tem, esse sonho que você tem. A primeira coisa do exercício, você vai colocar lá, defina a sua ação, a sua meta. Qual a sua meta? Viajar para Disney, por exemplo. Tá? Então, como a gente está falando de viagens internacionais, vamos pensar em uma viagem. Então, defina a sua meta, a primeira etapa, viajar para Disney. Segunda etapa, você vai pensar nas forças facilitadoras, tudo que você tem que te ajuda a realizar essa viagem, tudo que você já tem que facilite você a realizar essa viagem. Então, por exemplo, eu tenho possibilidade de tirar férias daqui a um ano, isso é algo que vai me ajudar. Né? Eu tenho meu passaporte que está em dia, então isso vai me ajudar. Então você tem que pensar em todas as alternativas. Eu tenho possibilidade de juntar um dinheiro por mês. Então são as alternativas que você tem, as forças facilitadoras, tá? E depois pensar nas forças dificultadoras, que é o contrário disso. O que você não tem hoje e o que te atrapalha a realizar esse seu sonho, realizar esse seu objetivo. Então, o que está te atrapalhando hoje? Quais são as forças dificultadoras? Por exemplo, eu não tenho meu visto para os Estados Unidos. Então, é uma força dificultadora, é algo que te atrapalha. Né? Eu não tenho dinheiro guardado, é algo que me atrapalha. Então, você tem que listar tudo que te atrapalha para você poder identificar como resolver essas questões. Depois de identificar tudo que você tem que te ajuda, tudo que você tem que te atrapalha, a gente vai para o plano de ações. Por quê? Porque eu já identifiquei o que eu tenho que já me facilita, né? Eu já identifiquei o que eu não tenho
e agora eu vou fazer um plano de ações. O plano de ações geralmente é pensado em cima das minhas forças dificultadoras. Então, por exemplo, se eu não tenho visto, eu vou tirar meu visto. Então, eu vou fazer um plano de ações. Eu vou tirar o meu visto, eu tenho que colocar um prazo para isso. Tudo que a gente for fazer em plano de ações tem que ter prazo, tem que ter um prazo, uma meta definida. Então, eu vou tirar o meu visto, por exemplo, no próximo mês, eu vou guardar X por mês, né? Vou colocar no meu envelopinho lá X por mês, porque eu não tenho dinheiro guardado, então eu preciso guardar dinheiro, então eu vou guardar R$ 500 por mês no próximo ano. Eu já vou reservar minhas férias para daqui a um ano, já vou deixar ela reservada para tal data, para poder me planejar. Eu já vou fazer uma pesquisa, que é o que eu falei para vocês, do local, para entender como funciona a moeda, como funcionam os hábitos, para saber quanto que eu vou precisar de dinheiro, para saber de fato, né, ter uma ideia de quanto que eu vou precisar levar. Que mais? Então, são essas as etapas, tá? Fazer uma lista de todas as tarefas que você precisa cumprir para que sua viagem se realize. Então, forças facilitadoras, o que eu tenho que já me ajuda, forças dificultadoras, o que me atrapalha, plano de ações, todas as coisas que eu preciso fazer para que a minha viagem se realize. Então, eu coloco no papel. Concorda que a partir do momento que eu coloquei no papel tudo que eu preciso fazer, né? Eu estabeleci uma meta, um prazo se tornou concreto, porque eu já sei quais são os passos a seguir, eu já sei tudo que eu tenho que fazer e agora fica fácil, é só cumprir essas etapas que a minha viagem vai se realizar. Tá vendo como saiu do campo da imaginação e se tornou concreto? Daqui a um ano eu vou viajar. Por quê? Porque eu vou tirar meu visto, eu vou fazer a minha pesquisa, eu vou guardar dinheiro por mês, eu vou tirar as minhas férias, eu vou reservar, aí eu coloco na minha listinha, reservar hotel, falar com a Rosinha para me ajudar nessa questão da viagem. Com certeza, no grupo de viagem eu topo. E aí eu faço toda essa questão do planejamento e as coisas elas vão fluindo para que a minha realização, né, o meu objetivo seja cumprido. E isso pode ser feito com qualquer objetivo que a gente tenha na nossa vida. Então, se você tem algum outro objetivo, faz isso que eu te falei, defina uma meta. Vamos supor, eu tenho uma meta de emagrecer. O que eu tenho que me facilite hoje? Eu faço aula de funcional. O que eu tenho que me dificulta? Meu metabolismo é devagar. O que eu posso fazer? Eu posso comer alimentos que aumentem o meu metabolismo. Entende a lógica do exercício? Forças facilitadoras, o que eu tenho que me ajuda? Forças dificultadoras, o que me atrapalha? Plano de ações, o que eu posso fazer? Lista de tarefas a serem cumpridas para realizar o meu objetivo, passos a serem seguidos, tá? Dúvidas, perguntas? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Não, aqui ainda não tem nessa ferramenta nova. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta do que a Mônica comentou até agora, fica à vontade e ela está aqui para responder. Eu vou só pegar esse gancho que ela falou aqui agora, que isso vale para todas as áreas da sua vida, tá? A semana entre Natal e Ano Novo, eu falei com uma pessoa e me chamou muito a atenção, inclusive, a história dela vai para o blog do Eu Topo, porque eu gostei muito do que ela me disse. E ela vai viajar com a gente no roteiro Londres, Paris e Amsterdã, em 2019 agora. E ela começou a se planejar há 3 anos atrás. Né? O sonho dela era conhecer algum país fora, de preferência Londres, né? E o que ela fez? Ela fez um brechó de todos os sapatos que ela tinha. Ela abriu mão de ir para o salão de beleza todo final de semana. Ela mesma começou a fazer pé-mão em casa. Começou a levar marmitinha para o trabalho e foi economizando. Então, com isso, o que ela fez? Ela conseguiu o valor da entrada. Enfim, ela contou um pouco a história dela, né? Que a gente vai contar isso no blog do grupo. E
Por que que eu estou dizendo isso? Porque ela fez exatamente o que a Mônica falou, né? Você tem que ter um sonho, colocar esse sonho no papel, né? Ter todo esse planejamento, e o planejamento ele tem que ser com ação, porque senão ele fica no o sonho, né? Na imaginação, o planejamento, esses dois, mas falta o último, né? Que seria você ter ação, o do visto. Eu preciso do visto. Então, você tem que ir lá, preencher a documentação, pagar a taxa e até o consulado. Então, essa é a ação, né? E eu acho bacana isso, porque eu não era assim, gente, eu era totalmente desorganizada, né? Financeiramente, e eu uso isso não só nas viagens, mas em outras áreas da minha vida também. Mas, enfim, gente, alguma pergunta? Tem bastante gente que entrou aqui. Manda aqueles coraçõezinhos, como eu já disse, ajuda muito, né, para o pessoal ver que a gente está online. E, Mônica, pode continuar. Mas senão legal, eu falo muito, gente. Não, eu gostei dessa história, porque isso daí é ter foco, né? Porque é o que você falou, não adianta a gente ter o planejamento e não ter o foco de colocar o nosso planejamento em ação. Então, essa moça que você disse, ela é uma pessoa extremamente focada e determinada. E é isso que a gente tem que ter para realizar um sonho. Porque qualquer sonho se realiza. Né? Aí tem gente que vai falar assim, ah, imagina, não é qualquer sonho, eu tenho sonhos grandiosos. Só que se você colocar uma meta, você fizer um plano de ações e você ir atrás, você realiza sim. Ah, eu quero comprar uma casa, mas é muito cara. Tá, você talvez não consiga comprar sua casa nesse ano, mas em 10 anos você consegue comprar sua casa. Então, não precisa ser para já a nossa realização, mas se a gente tiver esse foco, essa determinação de colocar um prazo, de colocar uma meta, de estabelecer o nosso planejamento e seguir o nosso planejamento, que é o mais importante, é o que você falou. Planejamento sem ação não serve de nada. É um papel na gaveta, a gente rasga e joga fora. Né? Então tem que colocar em prática. Se você tem essa determinação de colocar em prática, de fazer o que for necessário, sonhos se realizam sim. Né? Por exemplo, ela tinha o objetivo de ir para Londres. Então, o que ela fez? Ela abriu mão de certas coisas, né? Ela fez substituições e ela fez. É isso que a gente tem que fazer o tempo todo. Ah, eu não tenho dinheiro. Tá, o que você pode fazer para ter dinheiro, então? Talvez começar a vender alguma coisa, talvez abrir mão de certas coisas supérfluas que a gente gasta no dia a dia. Então, a gente tem como fazer substituições para alcançar o nosso objetivo, né? Ah, por exemplo, eu quero comprar uma casa. O que eu posso fazer? Eu tenho que guardar dinheiro por mês. Pode ser que eu não compre em um ano, mas eu posso comprar em 5, em 10 anos, né? Eu quero fazer uma viagem internacional, é a mesma coisa. Pode ser que eu não consiga em um ano, mas em 2, 3 anos, se eu começar a juntar dinheiro e abrir mão de supérfluos, eu consigo. Por quê? Porque a gente gasta, às vezes, muito dinheiro com bobagem. Né? É isso que a gente tem que ficar atenta. Eu vou dar um exemplo, coisas que a gente gasta dinheiro com bobagem. Né? Eu não sei se vocês conhecem a Natália Arcuri, do Me Poupe. Já ouviu falar? Já. Ela é muito boa nessa questão de finanças e eu sigo muito ela também para a minha vida, né? E ela hoje estava falando da diferença entre uma mente rica e uma mente pobre, que não necessariamente você pensar em algumas coisas, por exemplo, vou dar o exemplo que ela deu, ela vai em hotel. Né? Ao invés dela tomar as garrafinhas da água do hotel, ela compra fora. Por quê? Porque cada água que você bebe no hotel é caríssimo. Então, são economias que, se você fizer, vai dar diferença. E aí, uma mente, por exemplo, uma mente que pensa pobre, vira e fala assim, ah, deixa, que diferença que isso vai fazer na minha vida? Vou gastar mesmo. Só que no final das contas, se você vai ficar uma semana, às vezes, no hotel, isso reverte em 70, 100 reais para você. Né? Então, é uma diferença muito grande. Então, a gente tem que ter essa mentalidade de perceber com o que a gente está gastando. Exatamente, ó, o Gabriel está falando aqui que 2 vezes na semana ele deixa o carro na garagem e pega o ônibus para trabalhar. Isso é uma economia.
Gabriela, não, Gabriela, desculpa, Gabriela. 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 Então, isso é uma economia, né? Por quê? Porque você gasta menos com gasolina, gasta menos com estacionamento, consegue guardar o seu dinheiro para fazer a sua viagem, para realizar o seu objetivo, para comprar algo que é necessário para você. Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Guardar dinheiro não é necessariamente só guardar dinheiro que a gente recebe, é saber poupar também. E saber poupar está no mínimo, nos mínimos detalhes. Né? Por exemplo, se você come fora, não precisa comer fora de manhã e de noite, leva um lanchinho, almoça e na hora de voltar, se você tem fome, come um lanchinho, come uma fruta. Então, pensar nessas coisas, né? Como que eu posso poupar e economizar? Porque parece que não, essas pequenas economias, elas fazem toda a diferença. Eu lembro que minha mãe me falava uma história que ela fumou muito tempo, ela e meu pai. Né? E quando eles pararam de fumar, isso já fazem alguns anos, ela começou a guardar o dinheiro do cigarro. Com o dinheiro do cigarro, ela comprou geladeira, ela comprou fogão. Olha! Entende? Então, assim, são pequenas coisas que se a gente começa a mudar ou começa a juntar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, ele vira um dinheirão. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, como a gente poupa, tá? Bom, gente, eu vou... Uma coisa assim que eu vou comentar é o seguinte, eu não tenho carro, né? E vendi um carro já tem uns anos com o propósito até de fazer atividade física, se algumas pessoas que estão aqui me acompanham no meu perfil pessoal, eu corro. Aí, esses dias, uma pessoa me perguntou assim, mas por que você não tem o seu carro? Eu falei assim, olha, eu vou ter que pagar IPVA, eu vou ter que pagar seguro, eu vou ter que pagar a manutenção do carro. E hoje, mais do que nunca, tem o Uber. Né? Então, o Uber, ele me pega em casa, ele me pega aonde eu estiver e eu não tenho essa despesa. Aí, janeiro é o mês que todo mundo fica, putz, eu vou ter que pagar IPVA do carro, né? Então, sim, lógico, se você tem uma família, tem filhos pequenos, aí o carro... ele se torna uma necessidade, né? Mas para muitas pessoas, assim, particularmente, tá, gente? Eu acho que é dispensável, né? Então, é uma forma de você economizar também, né? Então, às vezes você pega o carro para ir no mercado que é 100 metros da sua casa. Então, você é tempo, é gasolina, né? Então, o carro é uma coisa para se pensar, que foi o que a Gabriela falou aqui, eu deixo o carro 2 vezes na semana e vou de ônibus, né? Então, isso aí, querendo ou não, é uma economia também. Exatamente. Existem várias formas de economia. Eu penso a mesma coisa, eu também não tenho carro, vendi meu carro faz uns 6 meses. E eu utilizo bastante o Uber. E a gente também tem que tomar cuidado com isso, com o vício do Uber, porque também tem gasto. Eu viciei. Verdade. Eu olhei meu cartão de crédito e falei, onde que eu tô gastando isso? Foi no Uber. Um perigo. Foi um perigo. Mas já controlei de novo. Só que a gente tem que tomar cuidado com esses gastos também, né? Se tem necessidade ou não, porque tem coisas que viram hábitos negativos. Né? Se eu posso andar de ônibus, por que eu vou pegar Uber todos os dias? Não tem necessidade. Se eu posso levar um lanche, por que eu vou comer fora todos os dias? Não tem necessidade. Então, a gente tem que se policiar, porque não é simplesmente, eu vou economizar por economizar. Né? É pensar no que eu vou fazer com esse dinheiro para o meu bem-estar. Realizar um sonho, realizar um objetivo. Vamos lá, o que a Gabriela falou aqui, que ela tem família e trocou o carro por um carro menor, mais econômico, seguro e com PVA mais barato. Exatamente. Pensar nas formas de economia. E é isso que a gente tem que fazer, pensar em formas de economia. E com essas pequenas economias, é o que eu falei, viram grandes dinheiros, né? Essas pequenas coisas que a gente muda, esses pequenos hábitos que a gente muda, como eu falei do cigarro da minha mãe, o pouquinho de cigarro que ela gastava por dia, ela comprou grandes coisas. Então, o pouquinho que a gente consegue economizar viram grandes coisas. Então, a gente tem que pensar nisso, que aí fica mais fácil para a gente se planejar e conseguir atingir nossos objetivos. Eu vou recapitular o que eu falei,
Enquanto isso, vocês escrevam as dúvidas de vocês, tá bom? E eu vou dar uma recapitulada aqui para quem entrou agora e perdeu, e só para relembrar. Primeira coisa que eu falei é sonho é o que está na imaginação, objetivo é o que a gente põe no papel, transforma em ação, em planejamento. Segunda coisa, vamos entender qual é o nosso destino, pensando em viagem internacional. Para onde eu quero ir e por que eu quero fazer essa viagem? É uma viagem a trabalho, é uma viagem a passeio, é uma viagem para fazer um intercâmbio, um curso? Por quê? Isso vai influenciar na quantidade de dinheiro que eu vou juntar e qual a minha motivação. Segunda coisa, vamos fazer uma pesquisa do local. Qual é a moeda, o que eu vou usar, eu vou usar transporte público, eu vou ficar em hotel, eu vou ficar em Airbnb, eu vou ficar em hostel, quanto que eu pretendo gastar com isso, como que funciona o transporte público, é tipo bilhete único, não é? Por quê? Porque tudo isso vai influenciar também na quantidade de dinheiro que eu tenho que levar, tá? Outra coisa, separa por envelopinhos as nossas finanças. Então, separar por envelopinho é receber 5 mil por mês, ao invés de eu usar os 5 mil aleatoriamente, eu separo cada dinheiro para uma coisa. Então, eu separo X para aluguel, X para diversão, X para o meu sonho 1, X para o meu sonho 2, X para a minha viagem, e assim eu consigo direcionar melhor. Outra coisa, quando eu for viajar, eu faço a mesma coisa. Eu direciono nesses envelopinhos, como eu disse, podem ser mentais, tá? Ou anotar num papel quanto que eu direciono para cada coisa. Eu direciono o quanto que eu vou gastar para cada coisa, para eu poder ter controle maior do que eu vou fazer. E o exercício do campo de força, que é defina sua meta, por exemplo, viagem para Disney. 2, entenda quais são as forças facilitadoras, que é, por exemplo, as coisas que eu tenho que me ajudam. Eu tenho as minhas férias para tirar, eu tenho meu passaporte. Depois as forças dificultadoras, que é eu não tenho dinheiro guardado, eu não tenho meu visto. Depois eu faço um plano de ações para resolver esses problemas. Então eu marco de tirar meu visto, vou tirar, porque não adianta nada ter um plano sem ação. Tenho que guardar o meu dinheiro, X por mês. Tiro as minhas férias, né? Planejo de tirar as minhas férias, faço as minhas pesquisas e assim eu sigo todos os passos e etapas até realizar os meus objetivos e conseguir realizar minha viagem tão sonhada. E como a gente conversou agora no final, vamos poupar de todas as formas que a gente puder. Eu não tenho dinheiro, como que eu posso economizar? Então vamos tentar achar alternativas para a gente conseguir economizar e alcançar o nosso objetivo, certo? Dúvidas, perguntas? O Rafael que comentou a dificuldade que as pessoas têm em continuar no foco, né? Ele comentou acima. E que é verdade também, né? Então, uma vez que você fez toda essa ação que a Mônica passou aqui, você tem que olhar lá na frente. Bom, lá na frente, o que eu quero? Eu vou visualizar eu dentro do carro, numa faculdade, no emprego novo, em tal país, em tal cidade, né? Então, isso é que vai alimentar seu sonho no dia a dia, né? Porque, lógico, vai surgir problemas, situações que você vai querer, vai sentir a necessidade de usar aquele dinheiro, né? Mas você tem que olhar à frente, né? E não perder o foco, porque às vezes, será que isso é necessidade mesmo? Por exemplo, eu estou necessitando de uma calça. Será que eu estou necessitando mesmo? Não, você acaba saindo do grande foco, que é o que você se planejou até então, né? Então, não pode sair do foco. Sabe eu falo como... isso porque hoje eu passei nessa situação. Eu estava lá no shopping e falei assim, nossa, eu preciso disso. Eu falei, bom, eu preciso disso mesmo? Aí acabei não comprando, né? E consegui vencer. Um exercício que eu faço muito com os meus coaches, né, com os meus clientes, que ajuda bastante a continuar mantendo o foco, é fazer um painel de sonhos. Pega algumas revistas velhas e faz recortes de tudo que você tem de objetivo. Então, viagens que você quer fazer,
coisas que você quer comprar, o apartamento que você quer ter, todas as metas que você quer e cola num papel. Faz um painel de sonhos. Se não der para fazer com recortes, o que, que você pode fazer? Você pode escrever. Então, todos os sonhos que você tem. E cola na geladeira, cola no espelho, cola em algum lugar visível, para todo dia você ler aquilo. Por quê? Porque aquilo lá vai ficando na sua mente. É diferente de você saber que você tem um sonho e você lembrar dele de vez em quando. Então, se todo dia você relembrar aquilo, aquilo vai reforçando para você que você tem aquele objetivo, fica mais fácil você continuar seguindo o seu foco, seguindo a sua meta. Então, faz isso, faz essas colagens ou essa escrita em um papel e coloca em algum lugar que você possa ver todos os dias. É uma dica que eu dou para os meus e funciona bastante. E aí você continua com o seu foco. Certo? Verdade. Mais alguma pergunta ou comentário? Faz isso que ajuda bastante. Fora que tudo que a gente também materializa, tudo que a gente põe no papel, a gente materializa a energia. Né? Então a gente concretiza aquilo que a gente quer realizar. Então também fica mais fácil para realizar o que a gente quer. Porque tá lá no papel, tá escrito, tá materializado, é outro tipo de energia, né? E fica mais fácil da gente realizar o que a gente quer. Porque a gente materializou aquilo, a gente pôs no papel, a gente meio que fez um acordo com a gente mesmo, entende? Então, aquele acordo vai estar estampado para você ver todos os dias. Então, é legal você ter aquele acordo com você mesmo todos os dias, olhando para você, porque aí você vai todo dia lembrar que você acordou aquilo com você. E aí você vai relembrar todos os dias e aquilo vai te dando a motivação necessária para continuar no seu foco. Isso mesmo. Isso mesmo. Gente, eu acredito que não tenha mais perguntas, né? Deixa eu só ver aqui. Não temos perguntas, mas... Então, acho que é isso, né, Mônica? Acho que a gente conseguiu passar. Se alguém tiver alguma dúvida depois, quiser conversar com a Mônica à parte, eu vou deixar aqui o contato dela, né? A gente já marcou ela também. Mas fica aí à disposição para que você possa marcar uma sessão de coach. Ela é uma excelente profissional e espero que você tenha esse foco e que você tenha esse desejo de viajar e consiga viajar. Por isso, a gente fez questão de chamar um profissional. Como eu sempre falo, a viagem em grupo para compartilhar momentos e experiências em grupo, né? Então, se eu conseguir, eu já falei aqui trocentas vezes, né? Eu não sou rica, não, infelizmente, mas você também consegue, né? Então, é questão de você ajustar. Só para finalizar a minha fala, o ano passado eu consegui realizar um sonho com a minha mãe de conhecer... Eu já tinha ido para a Itália, ela também, mas a gente não tinha conseguido ir as duas juntas, né? E conseguimos realizar esse sonho, né? Então, foi um projeto que eu tracei, uns 6 anos atrás, e eu consegui realizar esse sonho só o ano passado, né? Eu falo, gente, é gratificante, eu não tenho, assim, palavras para expressar a alegria que é quando você consegue realizar um sonho de conhecer tal lugar, sabe? Então, para mim, a primeira vez que eu estive na Itália, eu chorei muito, eu beijei a terra, sabe? Eu peguei a terra, beijei, foi uma emoção, assim, muito grande mesmo, né? E para mim era uma coisa, assim, não era impossível, mas era um sonho que estava bem distante, né? Então, não importa se esse sonho, ele demore 5, 10 anos. O que importa é que ele vai se realizar. Então, você tem que ter isso como meta, ter fé, acreditar que vai dar certo, né? Então, eu conto um pouco da minha história, né? Às vezes que eu viajo, para incentivar mesmo vocês, né? Que viajar é uma coisa muito gostosa, prazerosa, faz bem para a alma, para o coração.
A gente fez uma live uns 3 anos atrás com um terapeuta falando a viagem em si, ela serve também para curar a sua alma, tirar você de um quadro depressivo, né? E é muito bom mesmo. E a gente está aí. Qualquer dúvida é só mandar um direct, qualquer dúvida é só mandar mensagem no WhatsApp. Estou à disposição para conversar, tirar dúvida, falar dos roteiros e, enfim, eu quero que você vá viajar e que você seja feliz. É isso aí. É isso aí. Daqui a pouco eu falo mais. Muito obrigada, gente. Obrigada por todo mundo que entrou, acompanhou a live. Obrigada, Rosinha, pelo convite mais uma vez. Foi ótimo estar aqui com vocês. Bom, só reforçando o que ela disse, quem precisar, quiser, eu estou à disposição. Estou à disposição para tirar dúvidas, estou à disposição para fazer uma sessão gratuita. Então, quem quiser, a gente faz a nossa primeira gratuita, sessão. hein? Gratuita. Manda coração, gente. Vários corações. É só marcar online ou pessoalmente. Eu atendo em São Paulo, em Jundiaí, presencialmente e online para todo o Brasil e mundo também. Então é só entrar em contato comigo, monicaoliveira.coach aqui no Instagram. Tá? Eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Obrigada, Rosinha, pelo convite. É isso, gente. Viajem bastante, planejem bastante, porque tudo que a gente planeja, a gente realiza. E quando a gente realiza, a sensação é o que ela falou, é maravilhosa, né? A sensação é inexplicável. Então é isso, gente. Muito obrigada, uma ótima noite para vocês e até a próxima. Mônica, muito obrigada de coração. Eu espero fazer outras lives com você e eu agradeço. Gente, para você que ficou aqui com a gente até agora, muito obrigada. E, para finalizar de verdade, amanhã nós vamos embarcar com o primeiro grupo de 2019. Vamos fazer Dubai, Abu Dhabi, Egito. Então, eu vou mostrar tudo para vocês. Fica coladinho aqui. Fica coladinho aqui. Tem uma surpresa que eu não vou contar agora, mas assim, eu já estou tremendo, que eu vou contar depois, tá? Vai acontecer no sábado. No sábado, a diferença de fuso horário são de 6 horas. Então, no sábado, 11 horas, eu vou realizar isso. Eu vou postar para vocês aqui em primeira mão. E é um desafio de superação que eu vou fazer, sabe? Eu pensei muito, mas eu falei, não, eu vou fazer isso. E eu vou comemorar meu aniversário lá. Então, eu estou te convidando, vem fazer parte, fica ligadinho no Stories, que eu vou mostrar tudo para vocês, eu quero compartilhar tudo com vocês. E gratidão pela minha vida, pela vida da Mônica e pela vida de cada um de vocês. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.